Olá, cursistas do curso de especialização em Educação Física Escolar à Distância da Regional Catalão, o UFG, agora o UFCAT, né, nesse período de transição. Bom, eu sou o professor Leomar, como a gente tem trabalhado aí nessas 3 últimas semanas, né, na disciplina de Metodologia de Ensino da Educação Física Escolar 2. Então, essa semana, que é a unidade 2, e a terceira semana, tem uma atividade avaliativa que, na verdade, ela consiste no andamento, né, da disciplina, do conteúdo que a gente vem abordando aí nessas 2 semanas, caminhando para a terceira semana, que é instigar vocês a pensar, né, em materializar possibilidades de qualificar e ampliar os nossos recursos, a nossa prática pedagógica, quando a gente vai abordar ou tratar determinado conteúdo ou tema, né, na educação física, na escola, no ambiente escolar. E aqui o que eu vou apresentar para vocês são referente à atividade que vocês construam esta semana um material pedagógico que você possa trabalhar com o seu aluno, né, a respeito de um conteúdo que você esteja abordando, mas direcionado aos esportes individuais, que são os conteúdos, né, os esportes individuais que nós estamos trabalhando especificamente nessas duas semanas. E a ideia é que o professor possa construir um material pedagógico, né, como também ele possa desenvolver, junto com seus alunos, a construção desse material. Eu não quero, nesse momento, que vocês vão construir, por exemplo, um material alternativo de um disco, de um dardo, de uma barreira. Não é esse tipo de material. Mas um material pedagógico em que a gente possa trabalhar com o nosso aluno no formato de jogos, caça-palavra, jogos dos erros, né, que é adaptar um pouco essas atividades que a gente conhece aí nos almanacs, né, transportar para o campo do conteúdo da educação física escolar. E aí eu vou trazer para vocês, apresentar algumas possibilidades, né, com o atletismo, porque é uma prática que eu tenho desenvolvido com os alunos da graduação, inclusive como uma atividade avaliativa, e a gente tem tido bons trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos aí e que ajudam a gente a pensar essas possibilidades. Bom, eu quero indicar e falar de onde veio essa ideia, que é desse livro, História das Corridas, né? Então, é da editora Fontoura, da professora Sara Quenzer e Gui Gensiene. Então, nós temos esse livro que aborda as corridas, né? No atletismo, as corridas, a caminhada, corridas de ruas, e também já temos a versão que aborda os saltos, agora em 2017. E nesse livro, ele foi organizado no formato de almanaque, que a ideia é qual? É que a gente possa, ao trabalhar um conteúdo com o aluno, construir uma parte teórica e, a partir daí, suscitar com os alunos atividades, né, que a gente possa pensar em realizar em sala de aula, no campo, na quadra, em outros ambientes. Por exemplo, nessa página nós temos aqui um caça-palavras, onde desse lado veio trazendo algumas informações, um conhecimento sobre as corridas, sobre a história da maratona, sobre, né, as corridas de velocidade, sobre os Jogos Olímpicos. E observe que tem algumas palavras em negrito, né? Feito isso, do outro lado, tem essas palavras que estão em negritos, e aí que a gente tem um caça-palavra, onde a pessoa, o aluno, vai procurar nesse emaranhado de letras, né, as palavras que estão em negritos, que são palavras que estão relacionadas com determinado conteúdo. Uma outra possibilidade também é o jogo do labirinto, né? Onde você tem um complete e aí você tem um labirinto, que nesse caso é indicando que o corredor ele realize o percurso mais rápido para chegar ao pódio. Então você vem como informação sobre aquele conteúdo, aqui em específico as corridas de velocidade, e em seguida uma atividade que ajuda o aluno a resgatar, a retomar aquele conteúdo, aquele conhecimento que vem sendo desenvolvido com o seu aluno, com a sua aluna.
Uma outra possibilidade que a gente tem também são atividades, né, de ligar os pontos, de relacionar a imagem com uma determinada palavra, mas veja, tudo isso a partir de um conteúdo previamente trabalhado com o seu aluno, né? E é importante também que ao final de cada atividade a gente tenha o roteiro das respostas. Então aqui a gente tem as respostas do caça-palavras, né, que ajuda a orientar, do labirinto, né, a imagem do ligue os pontos, a imagem, né, da figura com a palavra-chave. Então essa é uma possibilidade de se pensar, né, como a gente abordar um conteúdo, verificar com o nosso aluno aquela aprendizagem e trabalhar jogos dessa natureza, atividades dessa natureza referente a um conteúdo. Então, esse é o material pedagógico, né? O material pedagógico impresso, que a gente desenvolve e você pode produzir, reproduzir, ampliar e desenvolver com os alunos. Um outro material pedagógico que a gente pode produzir com os alunos são jogos semelhantes ao Banco Imobiliário, Jogo do Milhão, Jogo dos 3 pontos, né? Jogos da memória. E é como, por exemplo, nós temos essa atividade aqui, que é uma adaptação dos Jogos dos 3 pontos, que todas essas atividades foram produzidas por alunos do curso de Educação Física da Regional Catalão, que cursaram a disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa e Atletismo 1. E essas atividades são sugestões para vocês pensarem, né, os materiais que vocês vão desenvolver com os conteúdos, com os esportes individuais abordados na unidade 2, ou seja, na segunda e terceira semana. Então, pensar essas atividades envolvendo o atletismo, o ciclismo, a caminhada, o tênis de mesa, o tênis de campo, né? Atividades, esportes individuais. Né? Então você pode, sinta-se à vontade para definir qual esporte individual que será abordado, para você poder pensar e estruturar essas atividades. Esse daqui é uma atividade semelhante ao jogo das 3 pistas, onde o grupo não tinha uma roleta, mas adaptou a roleta num quadro. Dentro de cada um desses envelopes, nós temos aqui 15 envelopes. Dentro de cada um desse envelope tem uma pergunta e 3 pistas, onde você tem 2 pessoas participando e uma pessoa mediando. Dentro dessa caixa, o grupo elaborou os números, onde você faz um sorteio. Né? Você chacoalha, mexe um objeto com esses números, a pessoa tira o número e esse número vai ser o número do envelope, por exemplo, o número 9. A pessoa pega, quem está mediando a atividade, o envelope 9, tá certo? E dentro desse envelope terão 3 perguntas, onde você faz a primeira pergunta, né, para o aluno A, aluna ou a aluna A, toma pista. Se ela não souber a resposta, passa para outra colega e você dá uma segunda pista. Se ela não souber a resposta, devolve a pergunta, né, para a terceira colega com uma outra pista, semelhante ao jogo dos 3 pontos. Ou seja, a partir de um conteúdo que vem sendo abordado. Uma outra atividade que a gente tem semelhante, que o grupo elaborou, semelhante ao jogo imobiliário, onde você tem um percurso, né, então construído também por alunos do curso de Educação Física, onde você tem um dardo, né, você pode inclusive também confeccionar o dado. Você tem aqui as cartas, que seriam as perguntas, e quando você joga o dado, você tem uma pergunta, e essa pergunta, né, o mediador lê, e você vai percorrendo as casas utilizando feijão, grãos, pedras, né, várias atividades, vários materiais que você possa ter aí de fácil acesso. E aí, nas casas, observe que tem umas figuras, e essas figuras, elas vão direcionar também algumas ações, tipo, volta 2 casas, pule 3 casas, passa a vez. Então, dependendo do número que a casa que você andar, caminhar, vai ter uma ação. Então, é uma atividade também envolvendo perguntas e questões sobre as corridas, os saltos, arremessos.
Uma outra atividade que foi produzida por outro grupo é uma brincadeira da garrafa mágica, né? Então, uma garrafa PET que foi confeccionada, foi enfeitada para tornar algo também mais interessante, né? Mais colorido. E em ciclo você realiza, né? A garrafa mágica, você faz uma rotação dessa garrafa e onde a ponta da garrafa indicar, o sujeito, a pessoa, né, tira, tem uma pergunta, onde há uma pergunta com as alternativas das respostas sobre aquele conteúdo. E aí a pessoa ela vai tentar responder ou pode também pedir ajuda para algum amigo, algum colega. E uma outra atividade que nós temos aqui é o jogo da memória. Então nós temos aqui imagens relacionadas ao atletismo, a caminhada, então esportes para pessoas com deficiência, o atletismo, o salto com vara, a corrida sobre barreiras, né, as largadas. Então você visualiza, depois você, né, vira as imagens, mistura as imagens. E aqui do lado você tem blocos com perguntas. Por exemplo, tipo de corrida em que é realizada a passagem do bastão. Ou seja, a pessoa tem que responder, é a corrida com revezamento. Aí nas imagens que estavam aqui, a pessoa vai tentar localizar onde estava a imagem com a corrida do revezamento. Se acertou ou não, passa a vez para o próximo colega, acertando ou não a localidade. Então são possibilidades que a gente tem de construir materiais pedagógicos que vão auxiliar o professor, né, em desenvolver com a sua turma esse enriquecimento, né, de pensar, abordar aquele conteúdo, aquele tema que vem sendo trabalhado. Claro, é importante que o conhecimento desse conteúdo venha sendo abordado com o aluno previamente. Então é um exercício. Então o professor pode construir esses objetos, como também pode ser uma atividade que ele pode construir juntamente com seus alunos e com suas alunas, a partir daquele conteúdo, né, que ele esteja trabalhando. Então apresentando essas atividades, a atividade que vocês têm que realizar essa semana avaliativa produzir um material pedagógico, né, semelhante ao que foi apresentado aqui, e postar o vídeo. Então vocês vão produzir um vídeo, vocês vão confeccionar o material, vão fazer um vídeo apresentando esse material e explicando como que a atividade acontece. É uma atividade que vocês podem fazer em grupo com até 3 integrantes. Então pode fazer individual, pode ser em dupla ou pode ser um trio. Aí vocês vejam qual a melhor forma para vocês se organizarem, né? Então a ideia é que a gente tenha essa possibilidade de construir e pensar práticas que possam qualificar ainda mais a nossa docência, certo? E nós vamos postar também em PDF as orientações, né, as atividades, as orientações, inclusive outros exemplos de como vocês podem pensar as atividades, tá certo? E só um lembrete. Se vocês forem pensar um material semelhante a esse que a gente postou para vocês, labirinto, jogo da memória, da perguntas e respostas, vocês podem, numa única atividade, envolver vários assuntos a partir daquele conteúdo, ou até mesmo mais de um conteúdo. Se for uma atividade semelhante ao almanaque, que é com o caça-palavras, né? Deixa eu pegar aqui. Isso, com labirinto, caça-palavras, aí aqui é uma atividade que precisa ter pelo menos assim umas 4, 5 atividades, uma para cada conteúdo. Aí vocês vejam qual a melhor forma, qual a melhor organização de vocês. E também no decorrer da semana os tutores estarão sanando as dúvidas de vocês e eu também vou acompanhar as discussões e sanar as dúvidas que por acaso possam aparecer aí. No mais, é desejar uma boa semana de atividades para todos nós. Tenho ficado contente com as postagens de vocês no chat, acho que foi bem interessante esses dois momentos que nós tivemos, e também as discussões e os materiais que vocês têm postados no fórum, né? Infelizmente tem alguns colegas que quase não têm acessado, mas aí eles que estão perdendo, né? No mais, parabenizar o pessoal que está aí ativamente nesse curso. Um abraço e vamos que vamos.